Então é isso aí. Já vou estar entrando aqui com a resposta. Uma das perguntas que foram feitas do posicionamento que o pregador deve estar no púlpito, né? E eu quero então estar trazendo assim um conceito, dando uma dica, várias dicas sobre como que o pregador deve estar se posicionando no púlpito, ok? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um minutinho, para que eu possa estar compartilhando a tela aqui e possa estar falando com vocês. Então vamos lá. Pronto. Então, dicas sobre o comportamento do pregador no púlpito. A primeira dica que eu dou é que o pregador ele deve ser ele mesmo. Quando você estiver no púlpito, seja você mesmo, haja com naturalidade. O que acontece é que algumas vezes, alguns pregadores, principalmente no início, eles procuram imitar alguém ou eles montam um personagem baseado nos pregadores que ele admira e ele quer se comportar como aquela pessoa. Então, quando você está assistindo a pregação, está participando ali da pregação, e se você conhece a pessoa, você vai estranhá-la completamente, né? Porque ela tem uma postura bem diferente do que ela do seu comportamento normal. Ela se muda ali, muda o seu tom de voz, muda as suas expressões, muda o seu jeito. E isso dá para perceber, mesmo que quem não o conheça, dá para se sentir a artificialidade. Isso não é bom. Então, a primeira dica que eu quero dar é que o pregador ele deve se posicionar com naturalidade. Seja você mesmo. Tá? Nunca, nunca represente um personagem no púlpito. E jamais imite um pregador, seja ele famoso ou não. Seja você mesmo. É uma tendência natural quando nós começamos a pregar em estarmos, de certa forma, copiando, mesmo que inconscientemente, copiando algumas referências que nós temos, né? Alguns pregadores que são referência para nós, e nós acabamos copiando eles de alguma maneira. Isso é praticamente inconsciente, a gente nem percebe isso. Mas você vá se vigiando e você vá procurando adquirir o seu próprio. Descubra qual que é o seu estilo e você tenha o seu estilo. O seu estilo qual é? É ser você mesmo. Nunca represente um personagem no púlpito, seja você mesmo. E dentro dessa mesma ideia, outra dica que eu dou é nunca pregue mensagens que não sejam suas, que não foi você quem preparou. Pregue mensagens que você mesmo preparou. Por quê? Porque a preparação da mensagem, ela carrega em si as características de cada um. Então não adianta nós queremos pregar a mensagem de outro, porque quando nós fazemos assim, nós estamos caindo nos erros da primeira dica, né? De estarmos imitando alguém. Então não dá certo. Quando você está pregando a mensagem de outra pessoa, você vai estar se colocando numa forma que não é a sua. Então, pregue mensagens que você mesmo preparou. Não pregue mensagem dos outros. Se você gosta de uma mensagem, se você ouviu uma mensagem, tem acesso a um esboço, então pode até ser que você queira pregar aquela mensagem. Mas o que você deve fazer? Você deve adaptá-la para você. Você deve mudar as expressões, as palavras. Você deve colocá-la do seu jeito, da sua forma, para que você não seja artificial quando estiver pregando. Eu, particularmente, quando estou ouvindo mensagens de outros pregadores, né, e mensagens boas, mensagens que eu gosto, eu estou sempre percebendo, como se fala, pontos que eu posso pegar aqueles pontos e abrir em outras mensagens. Então, algumas mensagens que eu prego, eu fui inspirado por uma outra pregação. Não na pregação toda, mas em alguns pontos, em alguns aspectos. Às vezes até o pregador não prega aquilo, ele está falando em outra coisa, mas aquilo me chama a atenção e eu gosto de anotar
e estar futuramente é, desenvolvendo uma mensagem naquele ponto. Não é a mesma mensagem, não estou copiando a mensagem dele, eu estou desenvolvendo uma outra mensagem que durante a pregação ela me chamou a atenção algum ponto da mensagem, algum ponto do texto bíblico. Da mesma maneira que às vezes quando estou ouvindo um louvor e eu sou chamado a atenção por algum aspecto da palavra relacionada, daquele, e vem na minha mente um tema para uma mensagem. A terceira dica que eu dou é não brinque demais no púlpito. Ora, quando nós estamos assumindo o microfone, sempre, todos nós temos um certo nervosismo. E nós podemos estar ali com algum bom humor e nós fazemos alguma brincadeira, mas para quebrar o gelo, principalmente quando nós estamos diante de uma igreja que nós não conhecemos, não é a nossa igreja. Então, até para atrair a simpatia, é bom estarmos tendo um bom humor, estarmos bem humorados. E durante a pregação, não convém estarmos brincando. Uma ou duas colocações com humor em alguma situação específica, que não seja um momento de uma palavra séria, né? Apesar que toda a palavra de Deus é séria, mas no momento que caiba uma palavra de humor, é permitido. Mas brincar o tempo todo não é. Não é. Porque o que acontece? Quando você brinca o tempo todo, você vai perder o respeito, perder a credibilidade. A igreja não vai levar mais você a sério. Eu já presenciei situações em que quem estava pregando brincou muito e a hora que ele quis levar a igreja para uma posição séria, ele não conseguiu, porque o povo só estava levando ele na brincadeira. Então, não brinque demais. No começo, na saudação, cabe um humor, cabe uma brincadeira, claro que respeitando seu ambiente, mas depois daquele momento não é interessante. Outra dica: cuidado com as expressões e gestos. Quando estamos no microfone, nós temos que tomar muito cuidado com as expressões, as palavras que nós usamos. Nós não estamos conversando com amigos na nossa sala, estamos diante de uma igreja, estamos diante de pessoas que, naquele ambiente, tudo o que nós falamos, elas levam com muita seriedade. E, às vezes, uma expressão que nós usamos, que não é bem colocada, pode causar um mal-estar, pode fazer com que a igreja venha a nos rejeitar. Principalmente expressões que demonstram preconceitos. Então, cuidado com as suas expressões, cuidado com os seus gestos, os gestos que você faz com a sua mão. Muito cuidado. E um conselho que eu dou é que vigie-se no seu comportamento no dia a dia, os gestos e as expressões que você usa, porque senão você pode levá-las para o púlpito. Então, se você na sua linguagem do dia a dia, você tem cuidado com as suas expressões, o que vai acontecer é que você não vai correr o risco de no púlpito usar uma expressão, um sinal, um gesto com a sua mão que não seja oportuno, que seja desagradável. Outra dica: isso é um fato comum. Nunca se desculpe antes ou depois de pregar. Muitas pessoas, quando assumem o púlpito, principalmente quando estão começando a pregar, eles já começam a se desculpar. Irmãos, me perdoe, eu estou nervoso, é a primeira vez, eu não me preparei corretamente, ou então eu não estou bem de saúde, minha garganta não está boa, estou gripado, estou rouco. Então, nunca se desculpe. Se você não tem condições físicas, então não pregue. Converse antes se você sabe, se você está escalado, converse antes com o pastor, com o dirigente do culto e diga: sinto muito, eu não estou bem de saúde, ou não estou bem psicologicamente, tive um problema na família, um problema pessoal e eu não estou em condições de pregar. Agora, se você está bem, mas você está nervoso, está amedrontado por causa do momento, então não fale isso. Não chame a atenção para o seu problema. Se a tua garganta não está muito boa, se você está se recuperando de uma gripe, não fale para a igreja, porque senão você vai chamar a atenção para o teu problema. Se você falar que está nervoso, a igreja vai estar procurando ver sinais do teu nervosismo. Se você falar que está rouco, que a tua voz não está boa, que está falhando, então a igreja vai ficar esperando o momento que você vai desafinar na pregação. Então não chame a atenção para o teu problema. Tenha uma postura normal, fale normalmente
ignore e não demonstre o teu nervosismo, vá controlando. Eu vou estar falando já no próximo ponto sobre o nervosismo, mas não peça desculpas antes, também depois não peça. Ah, irmão, me perdoe, eu não fui bem, eu não me preparei bem. Não faça isso, tá? Nunca se desculpe. Por outro lado, também nunca chegue no púlpito com excesso de confiança, ou melhor, com soberba. Né? Isso é totalmente errado. A sexta dica, não demonstre o seu nervosismo. Então, como disse na dica anterior, não fale a respeito. Então, apenas você se prepare. O fato de você estar no púlpito nervoso é normal, mas se você se preparou bem, se você tem a mensagem preparada, trabalhou nela corretamente, não foi uma mensagem às pressas, você investiu tempo, pesquisa, você trabalhou na mensagem, e assim você tem uma mensagem bem preparada, você trabalhou no esboço, o esboço está legível, de forma que você possa lê-lo. É um ponto à parte, é um capítulo à parte que nós vamos falar sobre esboço, não hoje, claro, mas uma outra oportunidade. Então, se você está bem preparado, e se você está nervoso, não fale a respeito, não demonstre isso. Também não tenha um posicionamento de nervoso. Não fique torcendo as mãos, não fique mexendo na gravata, no microfone, na Bíblia, numa caneta, no púlpito, não. Se controle. Haja com calma, pense antes de falar. Nos primeiros instantes, é normal que você comece com calma, medindo as palavras, falando pausadamente, e você olhe para toda a igreja. Não fique olhando só para uma pessoa, tá? Não fique olhando para o relógio, nem para a parede, nem para um lado, para a janela. Não fique olhando para trás, não. Você deve se posicionar diante da igreja, não deve agarrar o púlpito, você deve ficar numa posição tranquila, e você deve percorrer com os olhos toda a igreja, não ficando fixo em uma pessoa só por muito tempo, mas você deve ir passeando. À medida que você for falando, você olha para cada lado e para cada pessoa, para cada grupo de pessoas que está na igreja. Quando você se posiciona dessa maneira, e você começa a falar, e você traz uma saudação, nada é errado se você ensaiar a sua saudação, o teu cumprimento, como é que você vai cumprimentar a igreja, como é que você vai agradecer pelo convite ou pela oportunidade, pela escala, pelo pastor que te deu essa oportunidade. Então, ensaie e você vai falando com calma. E antes de você subir ao púlpito, né, respire fundo, você sabe que vai ter oportunidade ali, então treine respirações profundas que vão te acalmar, e ao púlpito, haja dessa maneira. Não peça desculpas, não fale que você está nervoso, não demonstre o teu nervosismo, se controle, e você agindo com tranquilidade e cuidando para que a tua voz ela alcance a todo mundo, não falando nem baixo demais, nem alto demais, pronunciando corretamente cada palavra, deixando as tuas mãos livres, né? Não coloque jamais as mãos no bolso, não agarre o púlpito como se ele fosse correr, não, fique tranquilo. E quando você faz isso, após alguns minutos, na tua saudação, depois você vai ler o texto bíblico, então nisso naturalmente o teu nervosismo inicial ele vai diminuir bastante. Eu quero dizer uma coisa aqui, grandes pregadores, tá? Grandes pregadores também sentem uma certa apreensão, uma certa ansiedade, um certo nervosismo, um certo frio na barriga antes de pregar, antes de assumir. Está sentado ali no púlpito, tá, ou na nave da igreja esperando a oportunidade para assumir o microfone, esperando a hora. Ele sabe que vai pregar, ele sente. Eu não sou um grande pregador, mas tenho algum tempo de experiência. E também, principalmente quando eu vou pregar numa igreja que é a primeira vez, uma igreja que não é a minha, que eu não tenho aquela convivência, né? Eu sinto também. E mesmo na minha igreja, quando tem oportunidade, eu sinto também um certo nervosismo, aqueles minutos, estou sabendo que o pastor já vai passar a oportunidade para mim, o dirigente do culto já vai passar a oportunidade para mim, então eu sinto também esse friozinho na barriga, mas quando eu começo, me posiciono, isso passa e daqui a pouco eu estou super à vontade, ok? Então não acha que isso acontece com você. A sétima dica, nunca pregue gritando. Uma das coisas que acontece, quem já começa gritando, é que ele não vai conseguir manter o ritmo,
e vai dar a impressão que ele está perdendo o gás, né? Que ele não vai conseguir chegar até o final. Outra coisa é que quem prega, ele fica com uma voz, vamos dizer assim, monótona, ele não consegue pontuar a pregação. Nós temos que, à medida que pregamos, nós temos que transmitir sentimento nas nossas palavras, de cada frase, tristeza no momento de tristeza, alegria nos pontos de alegria, firmeza no momento de exortar, conforto, transmitir conforto na voz no momento de consolar. Então, quem prega gritando e o tempo todo gritando, ele se torna irritante, cansa. Tá? Da mesma maneira que quem prega muito baixo, muito devagar, também irrita, dá sono. E outra coisa, quem prega gritando vai prejudicar suas cordas vocais, vai ter problema de calo nas cordas vocais, e principalmente aqueles que forçam um tom que não é dele, um tom muito grave, ou um tom muito agudo, vai ter problema nas suas cordas vocais. Uma oportunidade, eu vi uma pregadora, ela estava convidada para pregar de tarde e à noite, e ela pregou tanto à tarde, que já no final da pregação da tarde ela já estava sem voz, e à noite eu não sei como é que ela conseguiu pregar. Ela prejudicou tremendamente a sua voz, ela quase perdeu totalmente a voz. Fale com naturalidade, né? Tendo controle do volume, de tal maneira que todos consigam ouvir você. E você tem que ir modulando a voz para transmitir os sentimentos em cada ponto da pregação. Por outro lado, também não seja monótono, né? Falar com vozinha de robô, né? Mas expresse com a voz o sentimento de cada frase. Oitava dica, não pregue falando rápido ou lento demais. Principalmente no começo, quando estamos começando, a tendência é que nós falamos muito rápido, atropelarmos as palavras, comermos o final das palavras e a nossa pronúncia se torna horrível. Então vigie-se nisso. Procure falar em uma velocidade adequada, nem rápido demais, nem lento demais, pois uma ou outra maneira de falar rápido demais ou lento demais causa cansaço, ok? Então é isso.